Meus queridos irmãos, Pastor Moabel, hoje vou falar sobre o que está acontecendo em Israel. Porque ontem considera-se que 1 milhão de judeus estiveram nas ruas clamando pela vinda do Messias. Vamos ler na palavra de Deus, porque tudo sai deste livro. Se não sair deste livro, ou não passar pelo filtro deste livro, não adianta, não funciona. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, vamos ler. E vi o céu aberto, eis que um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como a chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Isto aqui é literal, não é figurado. O povo judeu foi agraciado pelo amor de Deus por causa de Abraão, que creu. E Deus disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Quantos milhões de estrelas existem no céu? Sextilhões e sextilhões de estrelas. É o que a ciência diz. Então o povo judeu, querendo a humanidade ou não, será o maior povo do mundo, do universo. Então, devido à rebeldia do povo judeu, eles passaram por muitos problemas, muitas humilhações, muitas agonias, muitas opressões. E sempre que conversa com um judeu, ele abomina o nome de Jesus Cristo. Não aceita. Não aceita e não aceita. Não importa se ele é idoso, se é uma moça ou um jovem, ele não aceita. Rebeldia. Mas agora, Israel está sendo cercado por nações. Israel ouve dizer que querem varrer Israel do mapa. E há pessoas e há países que apoiam estes líderes que falam isto. Quer dizer, estão no mesmo barco para destruir Israel. E hoje, na verdade, temos 2 países que apoiam Israel. Um é o Brasil, e com muita honra, porque, segundo se sabe, Oswaldo Aranha era o secretário quando Israel tornou-se nação em 1948, o ano que eu nasci. E outro, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, a direita, sempre apoiou Israel. A esquerda, não. Esta é a razão que haverá o julgamento das nações. Os que abençoaram Israel com alguma ajuda, como disse Jesus, tive fome
e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estes serão os da esquerda, serão lançados no inferno. E aos que ajudaram o povo judeu, o povo de Deus, se lhes dirá: vinde benditos de meu Pai, possuiu o reino que vos está preparado. Ontem, estima-se que 1 milhão de judeus estiveram nas ruas, clamando pelo Messias. Adonai, Adonai, diziam eles. Porque o Messias, segundo a ideia judaica, a religião judaica, o Messias ainda não veio. Na verdade, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e eles não sabem disto. Este Messias descerá do céu quando Israel estiver em tanta aflição, que não poderão suportar mais, aí clamarão pelo Messias. E o Messias descerá do céu com anjos, arcanjos, querubins, serafins, igreja, Apocalipse 19:11, para libertar o povo judeu. Na grande tribulação, e logo segue-se o quê? Juízo das nações. Depois, Armagedon. Primeiro Armagedon, depois juízo das nações, melhor dizendo, e aí começa o reinado de Cristo na terra. Estas pragas, estas guerras, estas doenças serão banidas. Estes escritores malditos que escrevem tantas perversidades, que envenenam as escolas, não terão lugar. Estes tais já receberão, estão na eternidade perdidos para todo sempre. Porque trazem veneno à juventude, veneno ao povo de Deus, veneno à terra. Eles pagarão por isto, porque a pena é mais poderosa do que a voz. A pessoa fala hoje, acabou-se. Mas a pena, a pessoa escreve um livro, fica lá 100 anos guardado, até que encontre uma mente doente e lê o livro e põe em ação as palavras daquele maldito escritor, inspirado pelo diabo. O homem que escreveu e criou o comunismo, Carlos Marx, ele era da igreja. Primeiro livro que escreveu foi um comentário sobre o livro de João. Aí o diabo entrou nele, o demônio. Os demônios, melhor dizendo, porque o diabo não entra dentro de ninguém. Isso é propaganda para ganhar dinheiro. Os demônios entram e a pessoa sai, escrevendo livros, destruindo tudo que encontram pelo caminho, com ideias obscenas, ideias malditas, falando de trabalho. Pessoas que nunca puseram o pé numa fábrica. Dizem, trabalhadores univos. Univos contra quem? Contra os patrões, contra aqueles que possuem as fábricas, para destruir o trabalho. O trabalho decente é odiado pelos demônios, pelo diabo. Mas Deus ama o trabalho. Jesus era carpinteiro. E eu penso dos bons. No original, carpinteiro também era pedreiro. Dos bons. Paulo fazia tenda para viver. E eu creio que era dos bons.
Pedro era pescador. E os outros, todos trabalharam. E os profetas também trabalhavam, de sol a sol. Hoje é uma ideia muito diferente. Vejamos. O apóstolo Paulo caiu do cavalo, como se diz no sul do Brasil, e nunca mais montou em outro. A última viagem missionária fez de pé 1.200 quilômetros, 3 meses caminhando. Naquela época já tinha carruagens, já tinha cavalos bons de montaria, mas o apóstolo Paulo caminhou 1.200 quilômetros. Terceira e última viagem missionária da sua vida. Agora, povo meu, os exemplos estão aqui. Eu vou copiar o que está aqui neste livro. Quero chegar às mansões celestiais e ouvir o meu nome ser chamado. Vai ser o dia mais importante da minha vida, quando o meu nome for chamado. E o seu também será chamado, se você crer em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Israel está num despertamento como nunca teve desde 1948. E agora está havendo um despertamento do povo em busca de Deus, em busca de misericórdia de Deus, para livrar-se das artimanhas do diabo que estamos enfrentando hoje. E o diabo tem uma ideia que ninguém está observando. Sim, anjos, arcanjos, querubins, serafins, Espírito Santo, todos estão observando, e a igreja também, que isto é um golpe satânico para destruir países que protegem Israel. Se você é crente e ama a palavra de Deus, você se alegrará com isto. Que o fim está se aproximando. Não o fim do mundo, fim de uma era. Que Deus te abençoe e te guarde no seu santo nome, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Por bondade de Deus, eu tenho pessoas me ouvindo em Israel, na Tanzânia, no Egito, na Irlanda, na Inglaterra, em todos os países da Europa, na Rússia também, e no meu querido Brasil, verde e amarelo. Que Deus abençoe a todos nós. Queria antes dizer que devemos esperar o melhor e não o pior. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém e amém.